Unidade, vamos falar de anomalias de desenvolvimento da bexiga, né? Então a gente vai falar um pouquinho rapidamente aqui de agenesia, duplicação, estrofia, e aqui incluir também as anomalias do úraco, tá bom? Nessa parte aqui para a gente avaliar. Bem, a agenesia, gente, o próprio nome já fala. A bexiga não se forma, né? Esse diagnóstico geralmente é feito aonde? No pré-natal, tá bom? É uma anomalia rara, né? Geralmente observada em natimortos, né? E frequentemente esses nenezinhos têm múltiplas outras anomalias associadas, tá? E então é de diagnóstico pré-natal, né? Então aqui mostrando uma imagem, gente, que a bexiga tinha que estar aqui, né? Mas não está, tá? Então a bexiga ausente, indicando a agenesia. Bem, duplicação de bexiga, né? Então é aquela bexiga que fica separada em compartimentos, tá? É importante fazer o diagnóstico, por quê? Porque essas bexigas duplicadas, né, que tem mais de um compartimento, eles não fazem o esvaziamento completo, né? Então aquela estase urinária leva, né, predispõe o quê? A infecções urinárias, tá bom? Didaticamente, existem 3 tipos. O tipo 1, em que um folheto peritoneal completo separa, né, completo ou parcial, separa as duas bexigas. Então, você tem um folheto do peritônio separando os 2 compartimentos vesicais, tá bom? O tipo 2 é um septo interno que divide a bexiga. Esse septo pode ser completo ou incompleto, pode ser sagital, pode ser coronal, pode ser único ou múltiplo, tá bom? E o tipo 3, você tem uma banda muscular transversa, né, que divide a cavidade vesical em 2 compartimentos desiguais. É raro, tá, gente? Eu, pessoalmente, eu não lembro de ter visto nenhum caso na minha prática, tá? Bem, estrofia de bexiga também é outro caso, né, de diagnóstico pré-natal. É raro, predomina nos nenezinhos do sexo masculino. Na estrofia, há uma falha, né, no desenvolvimento desse mesoderma que forma a parede inferior do abdômen e a parede anterior da bexiga, tá bom? Então, tem uma falha no desenvolvimento do mesoderma infraumbilical e com isso você tem uma ausência, não se forma a parede abdominal inferior e a parede anterior da bexiga, tá bom? Bem, esses nenês, esses fetos costumam ter outras anomalias associadas, né, tais como musculoesqueléticas, gastrointestinais e genitais. E aqui um detalhe, né? Esses pacientes que têm, né, estrofia de bexiga, eles têm uma incidência muito maior de carcinoma de bexiga, tá bom? Então aqui um exame pré-natal, né, mostrando, né, que a bexiga está em contato direto com o líquido amniótico, né? Não tem aqui o que? Parede abdominal, né? Então, você vê a bexiga distendida, né, em contato direto com o líquido amniótico, tá bom? Estrofia de bexiga. Bem, em relação ao úraco, gente, o úraco é uma estrutura vestigial, né? Na maioria das vezes. Então, na maioria das vezes, o que vai acontecer? Ele oblitera, né? O úraco, ele conecta o quê? A cúpula aqui, o teto da bexiga até a região do umbigo. Então, na maioria das vezes, ele oblitera, fica um cordão fibroso, tá bom? Então, normalmente mede 3 a 10 centímetros de comprimento, né? É revestido, né, por epitélio de transição, quando ele está patente. Ele é dividido nas porções supravesical, intramural e intramucosa. O normal é ele obliterar na metade da vida fetal, tá bom? E após o nascimento, aquele úraco obliterado recebe a denominação de ligamento umbilical mediano, tá bom? Porém, em 50% dos fetos, em até 33% dos adultos, você pode encontrar remanescentes do úraco, tá? Bem, esses remanescentes, né, podem ser de 4 tipos, tá? Então, coloquei aqui umbigo, um diagrama, né? Umbigo e aqui a bexiga. Então, esse é o normal,
úraco obliterado, tá bom? Bem, você pode ter o cisto uracal. O cisto uracal se forma quando? Quando a obliteração na parte vesical e na parte umbilical, porém no meio, né, geralmente não é no meio, é no terço inferior, ele não oblitera. Tá? Então, aqui nesse caso, né, em que você tem a obliteração nas duas extremidades e a porção mediana não oblitera, é o cisto uracal. Outra anomalia é quando ele inteiro está persistente. Esse paciente se queixa de perda urinária pelo umbigo. Tá? Então, ele fala que perde urina pelo umbigo. Tá? Outra anomalia é o seio uracal, em que oblitera essa extremidade vesical, porém a extremidade umbilical permanece patente. E a outra é o divertículo uracal, que é o contrário. Oblitera aqui na extremidade umbilical e permanece patente na extremidade vesical. Tá bom? Em relação à frequência, né, qual o mais frequente? É esse úraco que é todo patente. Tá? Então, é o úraco patente ou persistente, corresponde a 50% das anomalias uracais. Tá bom? Geralmente está associado a alguma obstrução ureteral na fase embriológica fetal, né? E como um mecanismo de compensação ou de proteção, né, esse úraco ele não oblitera. Tá bom? Então, até para preservar, né, a bexiga. Tá bom? Então, esse paciente refere perda de urina através do umbigo e ele está mais propenso a infecções urinárias. Tá bom? Bem, o cisto de úraco é o segundo mais frequente, corresponde a 30% das anomalias uracais. Então, o úraco ele oblitera nas extremidades umbilical e vesical, permanecendo patente na porção média. Geralmente não é no terço médio, né? Geralmente é no terço inferior do úraco, então próximo à cúpula vesical. E o que o ultrassom vai mostrar? Um cisto, né? Geralmente tem que ser na linha média, então o cisto de linha média, e o conteúdo dele vai variar, pode ser com ou sem ecos internos e geralmente em proximidade o quê? Com a cúpula vesical. Tá? Esses pacientes apresentam incidência maior de adenocarcinoma. Tá? Bem, o seio uracal é aquele que oblitera na extremidade vesical e permanece patente na extremidade umbilical, corresponde a 5% dos casos, e o divertículo uracal é o menos frequente, corresponde a 5%, tá bom? Então, oblitera na extremidade umbilical e permanece patente aqui na extremidade vesical. Esse paciente tem maior incidência de carcinoma e cálculos, tá bom? Bem, podemos ter carcinomas de úraco, tá? Os carcinomas de úraco são raros. Quando ocorrem, a maioria ocorre em pacientes do sexo masculino, homens, tá? A maioria ocorre perto ali da cúpula da bexiga, na porção vesical, na junção vésico-uracal. São tumores de prognóstico ruim, porque devido à própria localização, eles logo invadem bexiga e parede abdominal. Tá? Principal queixa nesses pacientes é hematúria, polaciúria, disúria, e o ultrassom vai mostrar uma massa, né? Então, uma formação expansiva na cúpula vesical. 50% a 70% dos casos pode apresentar calcificação. Essa massa pode ser sólida, cística ou complexa, ou seja, o aspecto pode variar.